Bom dia, pessoal, na paz de Cristo. Que a paz de Cristo reine sobre cada vida. Quero aqui agradecer a oportunidade que estamos tendo de estar meditando na palavra do Senhor. Em especial, estaremos estudando aqui a lição 4. Já chegamos na lição 4, buscando conhecer os caminhos do Senhor. Eu não quero ser muito cansativo, para os irmãos, quero aqui debater, é lógico, vai ser de forma diferente. Eu tenho um apreço pela participação dos irmãos, nas nossas lições, mas desta vez não será possível. Então, conto com a compreensão de todos. Quero aqui também mandar um abraço especial ao nosso pastor presidente, pastor José Caires, ao nosso superintendente, pastor Alex, e todos os alunos. Estamos com saudades da nossa EBD, Escola Bíblica, estamos com saudades da participação, da comunhão, e lógico, e aqui quero estender a todos os irmãos, a paz do Senhor Jesus que estarão assistindo esse vídeo. Essa lição, queridos, ela é muito importante, É uma lição que nós vamos estar aqui estudando os Salmos de Davi. Os professores, que brilhantemente já me antecederam, muito bem colocou os tópicos anteriores, onde já foram tratados, assuntos importantes. Lição 1, Salmos, um guia devocional para o cristão. Lição 2, Jesus Cristo em missões nos Salmos. Lição 3, o Supremo Bom Pastor. E a lição 4, que é o tema deste domingo, buscando conhecer os caminhos do Senhor. Queridos, eu fiquei bastante impactado ao ler o Salmos 25, Os irmãos que estão ali junto com a gente, no dia a dia, sabe que quando me é dado esse ofício de estar ministrando a lição da escola dominical, eu tenho o hábito de ler a lição na segunda-feira, uma leitura rápida, rasa, sem compromisso. Na terça um pouco mais aprofundada, na quarta, eu gosto de fazer assim, para a gente preparar o estudo da lição. E quando eu comecei a ler essa lição, me chamou, me provocou uma leitura mais aprofundada dos Salmos 25, E alguns termos, alguns tópicos, nós vamos se aprofundar com um pouco mais de detalhes. Nós observamos assim a súplica, a devoção, o pedido, de Davi. Davi, conhecido como, tem o título, o agradável cantor de Israel. Dentro desses 22 versículos, nós podemos fazer um resumo, que seria a pressão dos inimigos, o fardo da culpa, pedido de perdão, a necessidade de orientação, de ser guiado pelos caminhos do Senhor. A preocupação de Davi era muito forte, Ele estava preocupado com algumas questões, até porque o contexto bíblico dá-se a ideia que ele já estava, de certa forma, na velhice, pelo contexto, a preocupação dele, com relação às artimanhas, às crueldades, dos seus muitos inimigos. E também, sem ser especulativo, nós podemos aqui até atribuir esses salmos à escrita dele quando Absalão, o seu filho, ele encabeçava aquela grande rebelião contra ele, Isso nós chamamos aqui, esses Salmos 25, o segundo dos 7 salmos penitentes. Com a devida permissão, eu quero aqui fazer uma leitura e depois os irmãos vão compreender a preocupação do salmista Davi quando ele ensina, a lição traz esse título, buscando conhecer os caminhos do Senhor, Eu posso aqui dizer que um dos versículos chaves seria o versículo 4, que diz, o salmista diz: faze-me saber os teus caminhos, Senhor, ensina-me as tuas veredas. Queridos, imagine comigo a cena.
Chegou o dia do casamento. A noiva estava apreensiva, obviamente. É natural da noiva ficar apreensiva. Mas o que mais preocupava a noiva era que a cerimônia do casamento ocorreria ao ar livre. E nos últimos dias o sol não apareceu. Na última semana o tempo esteve nublado, com pancadas de chuva muito fortes, constantes, mas naquele dia, o dia D, não choveu. O dia nasceu feliz, ensolarado, céu azul, sol forte, pássaros cantando de alegria. Pronto, seria tudo um sucesso. Na hora marcada, a noiva desembarcou da carruagem, coisa de cinema. No local preparado, com aquele lindo jardim, estava todo belíssimamente decorado. E o noivo estava lá no altar, utilizando seu melhor terno, esperando a noiva, e nada poderia dar errado. No local preparado, com aquele lindo jardim, estava todo belíssimamente decorado. E o noivo estava lá no altar, utilizando o seu melhor terno, esperando a noiva amada, e nada poderia dar errado. Começa então a entoar a marcha nupcial, e logo a noiva e o noivo estão diante do pastor celebrante. E quando ele começa a falar, o noivo interrompe a cerimônia e diz em voz alta: espera, espera, eu não posso fazer isto, eu não vou me casar. Ele deixa a noiva no altar, e sob os olhares de espanto e de pavor de todos os presentes na cerimônia, o rapaz caminha em direção à porta da igreja para nunca mais aparecer. Parece coisa de novela, mas isto pode acontecer, infelizmente. Queridos, imagine o sentimento de rejeição desta mulher deixada no altar. Eu aqui posso dizer que é o mesmo tipo de vergonha, rejeição de abandono, relatada por Davi nos 3 primeiros versículos do Salmo 25. Lógico que essa narrativa não é minha, né? Quero aqui esclarecer que é do pastor Leandro Peixoto. Eu fiz algumas adaptações. Eu, buscando uma leitura aprofundada, me chamou a atenção, dessa narrativa. Por quê? Porque Davi, queridos, essa narrativa ela serve de ilustração para que nós possamos entender. O salmista Davi, ele preocupado: a ti, Senhor, levanto a minha alma. Deus meu, em ti confio, não me deixes confundido, nem que os meus inimigos triunfem sobre mim. Então a preocupação dele era justamente com isso, de evitar, queridos, a vergonha, a confusão, a humilhação em público, né? E ali depois a gente já vê ele já respondendo, afirmando: na verdade, não serão confundidos os que esperam em ti. Confundidos serão os que transgridem sem causa. Os irmãos estão entendendo que ele, nessa angústia, ele pede nessa oração sincera: Senhor meu Deus, não me deixe confundido. Mas ele tinha convicção do Deus que ele cria, que ele servia, que ele adorava. Ele tinha uma comunhão íntima, porque em seguida ele já dá a resposta: na verdade, não serão confundidos os que esperam em ti. Então, nós temos que entender que essa lição vai nos ensinar, vai nos dar um norte para que nós possamos conhecer os caminhos do Senhor. A sociedade em que vivemos, ela, de certa forma, hoje, atualmente, especialmente nessa pandemia, infelizmente, esse coronavírus, esse vírus que surgiu, e está causando esse estrago, em toda a humanidade, de forma geral, podemos dizer assim, em especial ao nosso país, estamos orando, para que Deus entre com a providência. Eu creio que Ele está entrando com a providência. De nossa parte, lógico, temos que fazer aquilo que são e foram determinados pelas autoridades sanitárias. Agradecemos aí aos cuidados da nossa presidência e, lógico, não esqueçam, queridos, de estar sempre passando
o álcool gel, né? Aliás, me permita aí, já vou passar também o álcool gel, né? É uma proteção, é aquilo que está, né, em nossa mão, que nós podemos fazer, né? Muito bem, a lição então nos remete a isso, buscando conhecer os caminhos do Senhor. Iniciamos aqui a introdução, né, dizendo que o Salmos 25 expressa não apenas um pedido de socorro e perdão, mas também o desejo de alguém que quer conhecer mais ainda os caminhos do Senhor e viver de acordo com os padrões de Deus. Então, queridos, se nós queremos conhecer mais ainda os caminhos do Senhor, nós temos que fazer, né, e ter o contato com a leitura, né? Nosso amigo Carlyle, ele sempre diz, né, o texto sagrado. Vamos fazer o contato com o texto sagrado, né? E aqui então o texto sagrado, nós estamos especificamente hoje fazendo a leitura dos Salmos 25, né? Aonde nós vemos ali um pedido de ajuda, de socorro. Em seguida, né, vemos já a parte que nós chamamos de meditação. Esses salmos, queridos, ele é rico em detalhes, né? Então eu quero aqui destacar também o versículo 14, que é o objeto da lição também. O segredo do Senhor é para os que o temem. Muito bem, a parte, né, preambular aqui, nós já fizemos a leitura. O tópico 1, o tema diz, um salmo acróstico e a oração de Davi. O Salmos 25 é um acróstico. Cada verso começa com uma letra diferente do alfabeto hebraico, com algumas irregularidades. Então aqui, queridos, no original hebraico, né, quando da escrita original, o escritor, fazendo bom uso, né, das formas, fazendo bom uso das formas de escrita, ele usou esse método, o chamado acróstico. Esse método, ele permite, facilita a memorização, né? Então, se nós pegarmos no original, fazendo aqui a leitura na nossa tradução, João Ferreira de Almeida, talvez a gente não vai ter, não vai conseguir enxergar esses detalhes, mas no original, né, utilizou-se inicialmente os alfabetos hebraicos, né? E isso conteve dentro do enunciado, uma das intenções, segundo os historiadores, seria para facilitar a leitura, né? Salmos todos nós já aprendemos que são cânticos, né, que são entoados, são lidos, recitados em diversas ocasiões, celebrações, em momentos de adoração ao nosso Senhor, né? Então aqui, você fazendo a leitura dele, por isso que eu peço aos irmãos que estão me assistindo, depois com calma leia esses Salmos 25. A Bíblia, eu sempre digo, ela é rica. Nós perdemos muito tempo no sentido de não se aproximarmos de Deus através da leitura bíblica, que é a palavra de Deus, que é a voz de Deus, né, escrita pelos séculos e séculos, e que ao fazer a leitura nós vamos descobrindo segredos, preciosidades encobertas, né? E eu vou ser bem sincero, eu fiz aqui, né, a leitura desses Salmos, especial 25, não foi uma vez, foi muitas vezes, e queridos, eu pude perceber isso, né? A ânsia, a preocupação do salmista Davi, e em sua oração, Senhor, eu levanto a minha alma, não é nem levanto a minha voz, é uma súplica, é um pedido, né? É algo profundo que vem lá dentro da sua alma, aquela ânsia, aquele pedido, né? E ele estava preocupado, Senhor, não me deixes confundido, não me deixes, né, iludido, vamos usar esse termo, né? Os meus inimigos são muitos. Era o vexame, a preocupação dele, podemos dizer, o vexame em público, né? Quanto de nós temos essa preocupação, e nós fazemos e devemos fazer essa oração, né? Porque Deus, ele atende o nosso clamor, e ele sempre quer o melhor para nós, o melhor para os seus filhos, né? 1.1, a oração de Davi. Interessante observarmos que o Salmo registra a oração intercalada com meditação. Por meio da oração, Davi derrama sua alma de forma profunda, fazendo a Deus os seguintes pedidos. Então,
esses salmos aqui Davi apresenta alguns pedidos, mas também tem os agradecimentos, né? Começamos lá, não me deixes confundido, versículo 2, faze-me saber os teus caminhos. Isso aqui, queridos, é muito profundo. Nós vemos a sociedade hoje preocupada, né, com as suas ânsias, com as suas buscas, né, e a gente vê que as pessoas estão batendo a cabeça, né? Isso eu quero aqui exemplificar no sentido de que as pessoas não querem conhecer os caminhos do Senhor, elas querem andar nos seus próprios caminhos, né? E ali naturalmente o resultado, né, e fica a própria sorte desse indivíduo. Quando nós procuramos buscar os caminhos do Senhor, né, os caminhos do Senhor é o melhor para nós. E aí nós podemos então entender que devemos sim fazer uma oração de intercessão, de pedido e descansar no Senhor, porque Ele conhece. Aliás, nessa crise de pandemia, né, nós mais do que nunca é momento de estarmos mais próximo do Senhor, né? Temos contato, a comunhão íntima, né? Estamos hoje talvez desprovidos de contato ali, né? Aquele contato entre os irmãos, né? Entre a irmandade, mas nós não podemos perder o contato lá em cima, queridos, né? O contato do alto. E isso é você que vai buscar, né? É você que tem que buscar os caminhos do Senhor, buscar se aproximar do Senhor. E aqui ele segue, né? Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias, perdoa os meus pecados, olha para a minha aflição, olha para os meus inimigos, guarda a minha alma. Por intermédio de meditação, Davi faz uma reflexão sobre os atributos e providência de Deus em prol daqueles que o temem. Então aqui a lição busca, encoraja que nós não tenhamos um relacionamento superficial, mas profundo, né? Tanto que são 22 versículos e quase no final ele termina, né, dizendo: porquanto espero em ti. Mais acima, porquanto confio em ti. Então, meus amados, aqui, né, ele está dizendo que nós devemos esperar em Deus, nós devemos confiar em Deus, independente da situação que nós estamos passando, independente das dificuldades. E agora é mais um momento especial para que nós possamos sim pedir, rogar a Deus para que tenha cuidado de nós, tenha cuidado da nossa família, tenha cuidado dos nossos projetos, dos nossos objetivos, né? É hora de se dobrarmos a Deus, é hora de interceder a Ele, e eu tenho certeza que Ele estará cuidando, como Ele está cuidando de cada pessoa, né? De cada um que está aqui, né, assistindo esse vídeo, de cada um de nós que estemos, né, e procuramos buscar ter esse contato com o Senhor Jesus. Não me deixes confundido. Aqui é o versículo onde nós, né, já falamos alguma coisa, algum sentido de que ele está pedindo que Deus livre da vergonha. Davi era aguerrido, batalhador, ele dispunha a fazer a vontade de Deus, cumprindo o seu chamado, e partia para o enfrentamento das batalhas que lhes eram apresentadas. Em decorrência disso, sofreu duras oposições, não só de inimigos vorazes experimentados na guerra, mas também da própria família. Então, queridos, é natural nós termos os opositores, né? Isso em qualquer seara, isso em qualquer tipo de relacionamento, né? Relacionamento de toda sorte, mas nós devemos entender que você tendo Deus do seu lado, você entrando nessa batalha, sabendo que o Senhor Deus, o nosso general, comandante, milita o nosso combate, nós temos certeza que Ele nos dará a vitória que só o Senhor Jesus pode nos dar. Muito bem, queridos, 1.3, o tópico diz: perdoa os meus pecados.
Davi pede ao Senhor que não se lembre dos pecados da sua mocidade. O homem tem plena facilidade de transgredir a lei de Deus. Várias famílias foram destruídas por causa do adultério, trazendo consequências nefastas aos filhos. Várias vidas foram ceifadas em decorrência do ódio. Diversos ministérios reduziram-se a pó em decorrência de uma mentira. Então aqui, queridos, o versículo 7, nós vemos Davi preocupado, né, com as suas transgressões, assim como também o versículo 11, que eu quero ler aqui. Não te lembres dos pecados da minha mocidade, nem das minhas transgressões, mas, segundo a tua misericórdia, lembra-te de mim por tua bondade, Senhor. Versículo 11. Por amor do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade, pois é grande. Então nós vemos aqui o salmista Davi reconhecendo, né, a natureza humana. Ele se rende, se prostra, né, ao Deus Todo-Poderoso, pedindo a Ele a misericórdia, né, o perdão pelos seus pecados. Aqui na parte final da lição, né, que nós estamos lendo, ela encerra dizendo: verdadeiramente carecemos que Deus nos trate com graça e misericórdia. Aqui na lição do professor está escrito, né, segundo João Calvino, o salmista dá a entender que, se Deus o tratasse de acordo com o rigor da lei, não só os seus pecados de ontem ou de alguns dias entrariam em julgamento contra ele, mas todas as vezes que pecara, contando até mesmo desde a infância, seriam agora com justiça apresentados contra ele. Era uma preocupação do salmista Davi. Agora, meus amados, nós vamos estudar o tópico 2, o desejo e reconhecimento do salmista. Davi declara: faze-me saber os teus caminhos, versículo 4, capítulo 25, versículo 4. Vemos nessa declaração Davi pedindo o direcionamento da parte de Deus, o que é reforçado no verso 15. Os meus olhos estão continuamente no Senhor. Uma importante lição para nós, em tempos de tanta supervalorização de conquistas pessoais e materiais, que a presente lição nos desperte para valorizarmos e priorizarmos conhecer os caminhos do Senhor. Queridos, conforme nós já falamos, né, vivemos uma época ímpar. Vivemos uma época ímpar da nossa história, né? Essa pandemia provocada, né, por esse coronavírus, ele nos fez repensar muitas coisas, né? E aqui a lição, ele traz essa preocupação. Essa lição traz essa preocupação, que é justamente aquilo que nós estamos valorizando, né? Nós estamos valorizando muitas das vezes coisas equivocadas, né? Que agora nós estamos vendo que não tem tanto valor como nós achávamos que tinha. E isso serve de reflexão para que nós possamos, né, entender que é momento de sabermos e procurarmos saber, né? Procurarmos saber os caminhos, o que é melhor para nós. Aos nossos olhos parece, né, que nós temos o melhor, sabemos o que é o melhor, mas nem sempre é assim. O salmista Davi, ele com propriedade, ele estava preocupado em conhecer os caminhos do Senhor. Isso me remete aqui também, o profeta Isaías tem um versículo que ele também declara, né, os caminhos do Senhor. Assim, está lá em Isaías, profeta Isaías, capítulo 55, versículo 9. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Então, queridos, muitas das vezes nós devemos entender que nem sempre aquilo que nós entendemos que é o melhor caminho, muitas das vezes não é o melhor de Deus para as nossas vidas. É tempo de em alguns casos, de você parar, meia volta, volver, né? Como acontece muito nas guarnições militares, né? E recuar para depois você avançar.
2.1 A vontade de ser guiada pelo Senhor. Guia-me na tua verdade e ensina-me. A palavra verdade possui diversos significados literais e figurados, entre os quais destacamos certeza, confiabilidade, estabelecimento, fidelidade. Aqui eu costumo dizer nas nossas aulas que é a verdade verdadeira, né? No nosso cotidiano, queridos, nós temos que sempre buscar a verdade verdadeira. Na lição do professor, aqui, né, Charles Spurgeon anuncia que o menino, tendo começado a andar, pede ainda que seja guiado progressivamente pela mão ajudadora do pai e receba mais ensinamentos. Davi sabia muitas coisas, mas sentiu a ignorância e desejou ainda estar na escola do Senhor. Essa é a melhor escola que nós podemos ter. 2.2 O desejo de ter intimidade com Deus. Davi declara: o segredo do Senhor é para os que o temem, e ele lhes fará saber o seu conserto. Aqui, queridos, é a busca de entendermos que Deus, ele tem o melhor para nós. E nós sabemos aqui que ele usou essa expressão: o segredo do Senhor é para os que o temem. Nos meus estudos aqui, queridos, nós podemos entender que em uma tradução, aqui está buscando o entendimento, como diz lá em Jó 15:8. Você costuma ouvir o conselho secreto de Deus? Uma pergunta de Jó. Só a você pertence a sabedoria? Aqui o segredo, né, é no sentido literal de corretamente estar acomodado num sofá ou numa almofada, um divã, um círculo de amigos sentados juntos. Depois haverá deliberações. Esse contato familiar, ele traz e provoca a intimidade. Então o segredo, como se fosse o resultado de uma consulta particular entre amigos, ou algo que lhes pertencia e que eles não desejavam saber. Então aqui o sentido, queridos, é aqueles que temem ao Senhor são admitidos nessa intimidade com Ele, permitido entrar em sua presença e participar de seus conselhos. E nós temos esse acesso gratuito a Ele, né? Temos que ter esse acesso, que é a comunhão, queridos. E Davi estava tão preocupado, queridos, que aqui no versículo 14, né, ele declara: o segredo do Senhor é para os que o temem, e ele lhes fará saber o seu conserto. É aquilo de melhor que Deus tem para nós, desde que nós tenhamos, né, a busca dessa intimidade com Ele. Muito bem, queridos, já estamos caminhando para os finalmentes, né? Estamos no tópico 3, conhecendo os caminhos do Senhor. Há, na atualidade, uma ênfase nas conquistas pessoais restritas à vida na terra, uma busca incessante por prosperidade financeira, soluções imediatas dos problemas e o rol da fama. Aqui usou uma expressão interessante. Cristo tem sido colocado na condição de garçom por muitos que se dizem servos do Senhor. A consequência é a imaturidade espiritual, pessoas sem raiz, sem identidade cristã. Infelizmente, aos nossos olhos, nós vemos isso, né? Muitas das vezes buscando a Deus por forma, né, no sentido equivocado, né? Buscando a Deus, utilizando-se, né, apenas no sentido de que Deus vá fornecer, que Deus determine, delegue, defira, né? Que Deus outorgue aquilo. O fundamento não pode ser esse, né? Nós vemos aqui também, né, que aqui o discípulo deve buscar conhecer para fazer. É uma expressão, né, aqui do texto do professor que está lá em João capítulo 13, versículo 17. Se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se a fizerdes.
3.2, o caminho da graça. Aqui, queridos, nós vemos já o salmista Davi mencionando os aspectos da graça de Deus, né? Aqui nós vemos ele utilizando, todos os caminhos do Senhor são amor, somos recebidos e tratados pelo Senhor com graça, por isso é importante que demonstremos atitudes de graça. Um exemplo de Davi no caminho da graça é quando busca saber se há algum descendente de Saul para lhe fazer o bem. É aquela narrativa bíblica, né, que nós conhecemos em relação a Mefibosete, né, o filho de Jonatas, aonde ele deu aquele favor, né, concedeu aquela graça, e que ali nós vemos então já uma manifestação antecipada, né, daquilo que ocorreria lá na frente, né, com a vinda, né, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né, que a partir de então a graça, né, esse favor imerecido, ele nos alcança. Aqui nós vemos Davi ainda, né, no Antigo Testamento, já delineando, mostrando a graça, esse favor, né? E aqui utiliza-se no sentido de concessão, de bondade, de misericórdia. Já é, sim, uma manifestação da graça da parte do nosso Deus. Queridos, nós já estamos quase terminando o tópico 3.3, o caminho da perfeição. Aqui o salmista faz menção da sinceridade. Guarde-me a sinceridade e a retidão, porquanto espero em ti. Aqui no grego utiliza-se a expressão sincero, puro, não falsificado. Nós já aprendemos, né, sobre isso em aulas passadas, em sala de aulas, né, que aqui utilizou-se muito essa expressão quando lá na antiga Roma, né, os vendedores, eles utilizavam uma cera, os artesãos utilizavam uma cera para corrigir os vasos, as imperfeições dos vasos, né? E essa cera, né, acabava aderindo, né, uma não originalidade àquele produto. Então o produto original era aquele que não tinha a cera, sem a cera. Esse teria muito mais valor do que aquele que já foi tratado, né, que foi corrigido com a cera. Essa é a intenção, a expressão mais apropriada no grego, aquela intenção de ser puro, não falsificado. E aqui nós vemos então Davi buscando em Deus fazer essa diferença, né? E o próprio Senhor Jesus, ele pediu que nós também fizéssemos a diferença, né? Sendo vós, pois, perfeitos. Aqui o sentido é completo, íntegro, cumprindo o propósito de Deus para as nossas vidas. Então, queridos, aqui nós vemos o quê? Que nós temos que conhecer o caminho do Senhor. Os caminhos do Senhor é o melhor. Você vai estar em obediência, você vai ter a graça de Deus sobre a sua vida e buscando a perfeição. E nós sabemos então que diante disso o melhor de Deus está por vir. Aqui a conclusão diz: os perigos e as dificuldades presentes na realidade da caminhada cristã não devem nos impedir de crescermos no conhecimento acerca dos caminhos do Senhor e de buscarmos viver segundo a vontade de Deus. Queridos, eu aqui então estou encerrando essa lição. Eu peço que os irmãos leiam em casa, leia, medite nos Salmos 25, né? Nós temos aqui segredos profundos que começam a ser revelados a nós quando nós temos a vontade, a intenção, o interesse de conhecer a palavra de Deus, né? E aqui ele termina, né, dá-se a entender que o versículo ele tem um aspecto de uso particular, né, o uso para ele, Davi, salmista Davi, o rei Davi, mas no final ele amplia: redime, ó Deus, a Israel de todas as suas angústias. Aqui então ele já intercede para a nação de forma coletiva. E nós nesse momento então
vamos fazer o mesmo, interceder pela nossa nação, né, de forma coletiva. Vamos pensar em nós, de termos, né, e buscarmos sempre conhecer os caminhos do Senhor e também não perder o foco, olhar sempre, né, adiante, buscarmos, né, o melhor de Deus para nós e nesse momento em especial para a nossa nação. Que Deus em Cristo Jesus abençoe a todos nós. Amém.